Eles precisavam estar do outro lado do mar da Galileia ainda aquela noite, eram as ordens do Senhor Jesus. Portanto, o verso 36 diz que eles despediram a multidão. Ora, da maneira como puderam, os discípulos tentaram fazer com que a multidão se dispersasse. Contudo, ao que parece, tudo que eles conseguiram foi aguçar ainda mais a curiosidade das pessoas, que prontamente começaram a procurar outros barcos, dando a entender que também queriam seguir o Senhor Jesus, não importando a hora ou as circunstâncias. Quanto aos discípulos, o verso 36 diz que eles o levaram assim como estava. Então agora nós vamos gastar 2 ou 3 segundos das nossas vidas preciosas imaginando um barquinho primitivo, galileu, o Senhor Jesus entrando naquele barco, já cansado, e 12 homens adultos o seguindo. E agora, aqueles homens naturalmente estavam se acomodando naquele barco. Os discípulos, que eram pescadores, provavelmente assumiram as posições de gestão daquela pequena embarcação primitiva da Galileia. Quem sabe um tomou o leme, outros, quem sabe, se utilizaram de remos, se a embarcação usava remos, ou então içaram as velas, enfim. Vocês conseguem imaginar o capitão e depois os seus discípulos seguindo, iniciando aquela navegação? Ah, irmãos, não importa as condições, se de dia ou se de noite, se Jesus está no barco, tudo é extraordinário. Talvez aqueles discípulos, em virtude do cansaço, do dia extenuante que eles tiveram, não reunissem, naquele momento, condições de vislumbrar tudo isso que nós estamos pensando aqui. Mas, sem dúvida, era algo extraordinário poder dividir aquele barquinho com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. William Hendrickson, que é um teólogo muito bom, diz que o Senhor Jesus, de acordo com aquilo que nós extraímos dos demais evangelhos, das passagens correlatas, estava provavelmente cansado, exausto, extenuado, precisando dormir. Então ele foi até a popa daquele barco e, enquanto os discípulos navegavam, Lucas capítulo 8, verso 32, o Senhor Jesus adormeceu. Mateus, por sua vez, se contenta em dizer que o Senhor Jesus simplesmente dormia. Não obstante, uma coisa é certa, com aquelas ondas indo e voltando, aquelas vagas, açoitando aquele pequeno barquinho primitivo da Galileia, nós já estamos diante de um primeiro milagre, uma pessoa conseguir dormir nessas condições. Mas é justamente isso que acontece. O Senhor Jesus dormia tranquilamente, enquanto seus discípulos cuidavam de fazer com que aquele barquinho singrasse as águas do mar da Galileia em direção ao destino proposto pelo Senhor Jesus. Extraordinário, não é, irmãos? Mas nós avançamos em nossa história. O fato é que, no meio do caminho, havia um problema. No meio do caminho, na verdade, havia uma tempestade. Aconteceu que, no meio do caminho, acometeu-lhes uma poderosa intempérie climática. Eu quero dizer para vocês que isso era algo comum. Olha só, o Mar da Galileia ficava a cerca de 230 metros abaixo do nível do mar. E aquele grande lago era cercado por um relevo que propiciava mudanças climáticas drásticas, assim, mudanças que aconteciam em pouco tempo. Alguns dos discípulos, provavelmente, por serem pescadores experientes e por terem passado a vida inteira naquele lago, pescando diariamente ali, sabiam disso. E quem sabe, fora justamente por conta dessas mudanças drásticas de clima que os discípulos estranharam a ordem do Senhor Jesus de atravessar aquele mar durante a noite. Mas como eram ordens dadas pelo próprio Senhor Jesus, os discípulos, ainda que ressabiados, obedeceram. A missão era urgente, Jesus deixava claro que queria estar do outro lado ainda aquela noite. E por conta disso eles o acompanharam, mas provavelmente eles sabiam que coisas assim poderiam acontecer. Eu quero acreditar, meus amados irmãos, que, como de costume, sendo os discípulos pescadores experientes, no momento em que eles perceberam que as condições climáticas estavam mudando, eles começaram naturalmente a se preparar para receber aquela tempestade.
Em muitos momentos da nossa vida, nós nos comportamos da mesma maneira. Vocês concordam comigo? Maria Alves, Amanda, Ricardo, Albaniza. Nós estamos no desenvolver comum da nossa vida, normal, e às vezes as tempestades elas começam a surgir no horizonte. Nós sabemos que as condições estão mudando e dentro das nossas limitações nós damos início a todo aquele procedimento de preparação para tentarmos, da melhor maneira possível, com aquilo que temos, desenvolver a nossa vida, continuar com os nossos sonhos, com os nossos projetos, apesar das mudanças que estão se aproximando. Não é dessa forma? Todavia, também não é incomum que essas mudanças, essas transformações estejam para além das nossas forças, para além das nossas condições logísticas, para além daquilo que nós podemos fazer por nós mesmos. E é justamente quando essas mudanças estão para além daquilo que nós podemos fazer, que nós precisamos mais do que nunca do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus que conhece todas as coisas, que sonda os nossos corações, que conhece as nossas mentes, que melhor do que nós mesmos sabe qual é a nossa estrutura. E que dessa forma pode, por meio da sua graça e misericórdia, nos auxiliar quando essas mudanças nos assaltam e procuram improperar, atrapalhar as nossas vidas. Talvez, meu querido irmão, que de uma maneira tão gentil me acompanha nesse devocional, a sua vida esteja passando por transformações, por mudanças. Talvez você esteja experimentando dilemas ao tempo em que está me acompanhando nesse devocional. Eu quero dizer para você que mesmo antes dessas mudanças terem início, o Senhor Jesus já conhecia cada uma delas. Ele sabe exatamente aquilo que você tem vivido. Ele conhece quais são as circunstâncias que norteiam nesse momento a sua vida. E eu quero dizer para você que ele permanece assentado em um alto e sublime trono, governando não apenas o universo inteiro que foi criado por ele, mas sobretudo a sua vida. E ele sabe exatamente como cuidar de você. Ele sabe exatamente como cuidar de você. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso devocional diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às 7 horas da manhã. Temos um encontro marcado onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família que tem crescido a cada dia mais.